Bem, pessoal, na nossa terceira aula, a gente vai discutir agora sobre a questão da estrutura dos serviços de auditoria. Então, nesse momento, o que a gente precisa começar a compreender aqui? Primeiro, nós fizemos uma abordagem inicial sobre alguns conceitos, alguns procedimentos e uma série de situações que recaem, né, sobre a auditoria ambiental. E nesse momento, nós temos aqui alguns pontos que devem ser observados quando a gente vai estruturar um serviço de auditoria nesse sentido. Então, de acordo com a estrutura, a gente tem três pontos a serem levados em consideração. O primeiro deles é a parte auditora, critérios de auditoria, os objetivos da auditoria ambiental propriamente dito. Quando nós falamos da parte auditora, o que é que nós temos que levar em consideração? Primeiro, ele tem uma subdivisão. Então, nós temos a auditoria ambiental de primeira parte, ou seja, o que a gente chama de auditoria interna. Nós já comentamos anteriormente. Então, basicamente, aqui a própria equipe que estruturou, né, o sistema de gestão ambiental, são os nossos colaboradores, o setor de meio ambiente dentro do empreendimento, que faz essa estruturação. E aí realizado por essa equipe que é formada por membros da própria organização que é auditada. Parto do pressuposto que, por exemplo, o cliente da auditoria é, em geral, a própria alta administração da organização, vamos por assim dizer. Então, a equipe estruturou, você é um engenheiro ambiental responsável pelo setor de meio ambiente, né, o gestor de meio ambiente da empresa. A partir daí, você tem a sua equipe de colaboradores que trabalha diretamente nessa questão ambiental. Vocês estruturaram o sistema, organizaram, implementaram o sistema, colocaram ele para operacionalizar, fizeram os programas, colocaram as ações de monitoramento e avaliação, tem os dados técnicos, tem a documentação da auditoria, por quê? Você está visando a certificação ambiental. Então, você fez a aquisição da norma, da 14.000, e está seguindo todos os procedimentos de consolidação, né, do sistema de gestão ambiental. A partir daí, você tem a norma de auditoria que vai te orientar a auditar o próprio sistema de gestão ambiental que você elaborou, que é o que a gente chama de primeira parte, ou primeira ordem, ou auditoria interna. A nomenclatura ela vai variar um pouco, né? Bem, a nossa auditoria de segunda parte, ou a chamada auditoria externa, ela é realizada por uma equipe formada por membros ou representantes de uma parte interessada diretamente na gestão ambiental da organização que vai ser auditada e que tenha poder legal ou de negociação para exigir auditoria. Como exemplo, nós podemos ter as auditorias realizadas por clientes ou fornecedores. Então, essa categoria de auditoria, essa segunda parte, basicamente o que a gente tem? Como eu já citei em vários exemplos, eu mesmo chamar um auditor externo para verificar se o meu sistema de gestão está ok, ou ter partes interessadas. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu seja uma empresa que presta serviço para um outro empreendimento maior. Eu sou um prestador de serviços para a empresa A. Ou eu sou o fornecedor de determinados materiais para a empresa, para uma determinada indústria. Então, eu estou colocando situações dessa natureza porque, de repente, essa indústria ela tem interesse em verificar como é que está a minha condicionante ambiental, já que ela é certificada e ela tem interesse de que os fornecedores ou prestadores de serviços dela, né, contratados por ela, por essa indústria, também tenham a variável ambiental. Então, eu estou implementando na minha empresa que é fornecedora de determinados componentes, por exemplo, ou partes do que a empresa precisa, ou algum produto que ela precise. A partir daí, o que é que ela faz? Ela chega comigo, olha, você tem um contrato comigo, eu sou a indústria maior, eu tenho um contrato com a sua empresa que presta serviço para a minha. Entretanto, eu quero saber como é que está a questão ambiental. Então, eu vou solicitar uma auditoria no seu empreendimento. Isso pode acontecer, tá? Ou seja, ele é um cliente meu, essa indústria é meu cliente, e ela tem interesse em saber se eu estou realmente implementando um sistema de gestão ambiental, se eu tenho eficiência no gerenciamento dos meus aspectos ambientais. Então, essa indústria pode solicitar para mim, dizer, olha, eu vou mandar uma equipe para fazer uma auditoria externa, para verificar como é que está a situação do teu empreendimento. Ok, isso é perfeitamente plausível, não tem problema algum nesse sentido. Então, essa chamada auditoria ambiental de segunda parte, ela vigora muito dentro dessas condicionantes, dentro desse pressuposto.
E a chamada auditoria de terceira parte, também conhecida como auditoria externa, assim como a segunda parte, ok? Nesse caso aqui, é uma instituição isenta que não tem interesse direto nos impactos ambientais das atividades da organização auditada. São, como exemplo, as auditorias de certificação do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001. Né? Então, aquela situação que eu comentei, eu posso ter um auditor de certificação vinculado a um instituto, né, a um organismo certificador que capacita e credencia esses profissionais para que seja emitida a certificação. E aí, esse auditor credenciado nesse organismo certificador, ele vai na minha empresa, verifica, faz a auditoria e concede, né, chancela o certificado de gestão da qualidade ambiental baseado nos requisitos que estão sendo atendidos da 14001. Quando a gente está falando dos critérios de auditoria, a gente tem aqui a auditoria de conformidade legal, auditoria de desempenho ambiental, auditoria do sistema de gestão ambiental propriamente dito. O que é que nós temos aqui? Vou verificar se as condicionantes legais que recaem sobre o empreendimento estão sendo atendidos, né, toda a parte de legislação e normativas. A auditoria de desempenho ambiental vai me avaliar como é que está o desempenho do empreendimento, com base no que eu tenho feito para mitigar os impactos ambientais e quais são as ações nesse sentido, né? Base mais de conformidade, de técnicas que eu estou implementando dentro do empreendimento, visando o quê? A redução desses impactos e a melhoria do desempenho ambiental. Novamente, lembrando para vocês, que nós até citamos na aula número 2, nós temos dentro da avaliação de desempenho ambiental os indicadores de desempenho gerenciais e operacionais que podem ser aplicados dentro, com base na 14.031, para esse tipo de avaliação. Então, eu vou mensurar como está sendo, né, as ações onde a empresa está desempenhando para reduzir o potencial impactante dos aspectos ambientais. E eu vou avaliar esses procedimentos operacionais através do quê? Da avaliação de desempenho, da atrelação desses indicadores como os instrumentos que vão me permitir mensurar e avaliar os procedimentos que estão sendo implementados. E a partir daí eu tenho, com base, primeiro, avaliar se o processo de avaliação de desempenho ambiental ele foi feito de maneira adequada. O que é que eu quero dizer com isso? Os indicadores que eu selecionei e que eu estou aplicando, ele realmente me reflete a realidade da empresa? Então, aí são duas situações. Primeiro, se esse indicador é adequado para mensurar aquilo que eu pretendo mensurar. Se esse indicador é adequado para o tipo de situação que eu estou vinculando ele. Então, são situações que a gente observa e avalia. E o do sistema de gestão ambiental, que aí vai envolver o sistema global que foi estruturado para a empresa. Desde o comprometimento da alta administração, estruturação ali com a política, objetivos, metas, definição dos programas e dos procedimentos avaliativos e de monitoração desse sistema de gestão ambiental. Tá? Dentro dessa estrutura, se a gente vai citar cada um, conformidade legal, legislação vigente. Citamos desempenho ambiental, se os indicadores de desempenho, né, realmente podem mensurar e eles são comparáveis com padrões, a questões setoriais que a gente tem, com as metas que foram definidas. Por exemplo, aqui, uma auditoria de passivo ambiental, que representa, de alguma forma, o mau desempenho. Se eu faço uma auditoria do desempenho ambiental e eu consigo perceber que existe um passivo ambiental sendo gerado, então, só para a gente redefinir, quando eu falo de passivo ambiental, nós estamos avaliando tudo que a empresa gerou em termos de dano, que não se levou em consideração nenhum custo para evitar, ou seja, para trabalhar com a prevenção ou mesmo para tratar. Ou seja, aquilo está sendo gerado e está ficando lá aquele problema. Vale ressaltar que o passivo ambiental ele pode ser gerado de maneira mais resumida, que não é o objetivo aqui dessa disciplina, de duas formas. O primeiro, realmente porque a empresa não tem interesse em resolver e está empurrando a sujeira para debaixo do tapete, vamos dizer assim. E aí fez uma situação atípica, não está tratando um determinado efluente e está lançando, como eu já detectei em ações de perícia ambiental. Por exemplo, um empreendimento que ele estava licenciado, mas o que é que aconteceu? Ele estava com a base de estruturação para o tratamento do efluente que ele estava sendo gerado totalmente ineficiente.
para o tipo e a caracterização do efluente. Só que eles tinham tratamento, só que não era o mais adequado e não colocava dentro do padrão. Aí eu dizia que estava sendo tratado e lançava isso no solo. Aquilo está gerando um passivo ambiental, é um dano. E a empresa tem informação, tem noção do que ela está ocasionando e não está sendo feito nada para mudar a realidade. Eu estou intencionalmente, por assim dizer, provocando um passivo ambiental. Uma outra situação é: eu tenho um tanque de combustível, que eu até citei esse exemplo a vocês, né? Mas não esse caso que eu citei na aula anterior, né? Na primeira aula, mas eu estou com um tanque de combustível de um posto. E por algum motivo que não foi previsto, estava tudo tendo, tudo certo, o tanque era novo, estava dentro da validade, tinha toda a estruturação, documentação, mas houve alguma situação naquela área que houve uma rachadura, um rompimento no tanque. Mínima, mas começou a vazar combustível. Então, o que é que acontece? Eu, empreendimento, em teoria, estou com todas as regularizações, está tudo dentro dos conformes, mas algo aconteceu, é um risco, né? Uma situação atípica provocou o rompimento de um tanque. E aquele tanque começou a vazar lentamente, até chegar num ponto que foi detectável o problema. Aquilo foi um passivo ambiental. Eu contraí aquele passivo, eu não tive a intenção de gerar aquele passivo, mas de alguma forma aconteceu. E eu sou o gerador. Independente de ter culpa ou não, vamos dizer assim, aliás, culpa não. Independente de eu ter intenção ou não de ter causado aquele dano, eu tenho culpa porque eu gerei um dano. Então, eu tenho que entrar com as ações, com as medidas necessárias para avaliar, né, a magnitude do dano e entrar com as ações corretivas e preventivas e as indenizações, se for o caso, se for necessário, a situação dessa natureza. Então, estas questões elas devem ser observadas. Eu vou avaliar passivos ambientais. Hoje, quando eu vou comprar um empreendimento, eu creio que eu já até comentei essas situações com vocês em outras disciplinas, eu tenho que avaliar. Eu vou fazer uma auditoria nessa empresa até para identificar se ela tem um bom desempenho ambiental e se ela tem um passivo ambiental que ela gerou ou que ela contraiu ao longo do tempo. Por quê? A partir do momento que eu faço a aquisição daquela empresa, eu automaticamente passo a ser o responsável pelo dano que ela está causando, pelo aquele passivo ambiental que ela gerou, por mais que ela tenha gerado antes de ter sido passada para o meu nome, antes de eu ter feito a aquisição do empreendimento. Mas a partir daquele momento que eu sou representante legal, eu passo a ter obrigatoriedade em reparar o dano. Se eu não faço uma auditoria, aquele passivo ambiental gerado não foi detectado e eu compro a empresa, quando eu assumo e há uma denúncia ou a percepção do problema, eu vou ter que arcar com os custos. O que é que eu poderia ter feito na negociação? Olha, você tem X em passivo. Eu vou descontar isso no valor da empresa, porque a partir do momento que eu fizer a aquisição, eu inicio as ações para, né, reparar esse dano que foi causado. Então, esse levantamento, ele repercute na questão de uma outra situação que a gente também não costuma tratar no nosso curso, que é dentro da área da contabilidade ambiental. E aí isso repercute no balanço da empresa, na questão do valor do patrimônio dessa empresa, na valoração desse empreendimento, de certa forma, porque aquilo é um dano que ela causou e é um custo que ela vai ter. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai vir à tona e eu vou precisar sanar esse problema, ok? As auditorias do Sistema de Gestão Ambiental avaliam o cumprimento das normas, critérios e procedimentos de gestão que foram estabelecidos e implementados, dentro da área ambiental, obviamente, né, pela própria organização auditada. Aqui eu passo a avaliar todos os procedimentos de implantação de um sistema de gestão ambiental que foi colocado na empresa. Então, vai desde a parte inicial com a aceitação e o comprometimento da alta administração até a parte operacional com a implantação propriamente dita. A auditoria de certificação, basicamente, o objetivo é produzir uma declaração, um certificado a um determinado empreendimento atestando que ele atendeu aos critérios de auditoria pela organização que avaliou, ou seja, o auditor independente, o auditor de certificação vinculado ao organismo certificador, ele atesta que o seu sistema de gestão ambiental atendeu a todos os requisitos da norma e ele pode ser
conferido a ele essa declaração, esse selo. E no nosso caso aqui, a gente tem o selo da 14.000. A de acompanhamento visa basicamente verificar se as condições da certificação continuam sendo cumpridas. Para renovação, basicamente, a auditoria ambiental de verificação de correções verifica não conformidades de auditorias anteriores e se foram corrigidas ou não. Tá? A auditoria de responsabilidade avalia o passivo ambiental das empresas, ou seja, suas responsabilidades ambientais efetivas e potenciais. Normalmente aí a gente está buscando identificar passivos ambientais, tá? Quais são a questão de custos, multas, taxas e impostos ambientais que devem ser pagos mediante o problema que foi detectado. As auditorias ambientais de sítio destinadas a avaliar o estágio de contaminação de uma determinada localização, de uma determinada área, mediante algum problema, algum acidente ou algum passivo ambiental que tinha sido denunciado, detectado diante da situação. E a compulsória é a cumprir as exigências legais referentes à realização da auditoria ambiental nesse sentido. A pontual de processos destinada a otimizar a gestão dos recursos, a melhorar a eficiência do processo produtivo e, consequentemente, reduzir a geração, por exemplo, de resíduo, o uso racional e diminuir o consumo de energia ou de outros insumos de uma maneira geral. Então, o que é que eu posso fazer pontualmente para fazer alguns ajustes nessa questão? Tá? Em termos de organismos reguladores e normas de auditoria independente, nós temos nacionais e internacionais. O Inmetro é um deles. Tá? Então, no próprio site do Inmetro, você tem uma lista para que você consulte empresas que são empresas certificadoras. Tá? A BVQI do Brasil, ela é uma das mais famosas. Na verdade, eu não sei hoje como é que está, porque faz algum tempo que eu não acompanho os empreendimentos, esses organismos certificadores, tá? Esses órgãos regulamentadores de uma maneira geral. O que acontece? Para que você tenha, você seja um organismo certificador, eu vou lançar um empreendimento que visa certificar a empresa na 14, na de segurança do trabalho, na gestão ambiental, por aí vai. Eu tenho que ser vinculado ao Inmetro. Isso é um ponto. Por quê? Nós temos aqui como organismo federal que tem a função de disciplinar e normatizar uma série de situações no cenário brasileiro. E aqui a gente tem a questão do Inmetro, que é, na verdade, um Instituto Nacional de Metrologia. A função dele basicamente é trabalhar na questão de manutenção da qualidade, questões tecnológicas de uma maneira geral. Ele está vinculado ao Ministério da Economia e passa a ter a função de regulamentar essas questões. Então, a função dele é disciplinar e impor regras para, por exemplo, produtos, para manutenção da qualidade desses produtos de uma maneira geral, a questão das tecnologias que estão sendo implementadas, a certificação da segurança dessas tecnologias e desses produtos de uma maneira geral. Que a partir daqui a gente tem como a função central, né? E aí eu tenho o selo do Inmetro. Ao mesmo tempo que ele tem essa função de regulamentar essas questões, ele é, no cenário brasileiro, a autarquia federal responsável por credenciar organismos certificadores. Ele é quem certifica os organismos certificadores na área de, por exemplo, gestão da qualidade e gestão ambiental. Então, todos os empreendimentos que têm essa função de serem certificadores de gestão da qualidade ambiental, qualidade total, passam por um credenciamento no Inmetro. Existem umas regras, existe toda uma estrutura que eles têm que seguir para ser credenciados. E a partir daí, eles podem atuar como organismos certificadores 14 e 9.000, respectivamente. Aqui a gente tem algumas listagens, né? Acredito que já houve uma atualização, eu não atualizei isso porque é só termos ilustrativos. Mas se vocês entrarem no site do Inmetro, vocês podem ver quem são os organismos certificadores, como é que está a lista, os credenciamentos, se algum desses perdeu o credenciamento, se houve o acréscimo de outras empresas que atuam nesse ramo também.
e isso vai orientar vocês. Quem tem interesse em ser um auditor de certificação pode entrar aqui no site do Inmetro, verificar essas empresas e, a partir daí, quais são os cursos para se vincular a esses empreendimentos que são certificadores. Como você se tornar um certificador? Então, você pode procurar por aí e verificar o que mais lhe interessa. Fazer esses cursos e, a partir daí, atuar como certificador independente ou de terceira parte, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui a gente tem as listagens. Vocês podem consultar a atualização deles no próprio site do Inmetro, não tem problema. Então, como é que isso ocorre de maneira geral? Basicamente, nós temos o que a gente chama de organismos acreditadores, que são quem vão vincular as certificadoras. No cenário brasileiro, o principal é o Inmetro. Tá? Então, você faz os cursos, você credencia e você passa a ser um certificador. E aí nós temos alguns exemplos, que são exatamente os chamados auditores de terceira parte, que é quem vai emitir o certificado, por exemplo, ISO 14000. Tá? E aí nós temos a interna, que é a de primeira parte, que pode ser um fornecedor, um cliente, uma organização de uma maneira geral, onde a gente vai, através de uma auditoria externa, fazer esse processo de certificação. Ela pode ser interna, a de primeira parte, ou a externa, de segunda parte, que não necessariamente visa a certificação. Então, se eu for pegar uma estrutura do que é hoje, isso aqui reflete exatamente como é que funciona a questão. Então, acima são os acreditadores, os certificadores e a empresa, a organização propriamente dita, que pode ser a tua própria ação interna para auditar ou externa de segunda parte. Dentro dessa estrutura é o que a gente tem hoje em termos de observação. Quando a gente fala com as diferenças e semelhanças entre o auditor interno e externo, nós temos aqui levar em consideração objetivos, campo de atuação, perfil profissional e regulamentação. Na atuação do auditor, a gente tem algumas condicionantes que precisam ser atendidas, tá, gente? E isso são regras, de uma maneira geral. É a mesma coisa vocês, quando estiverem formados, vocês têm um juramento na formatura que vocês vão fazer, existe um padrão de conduta profissional que vocês têm que exercer. Tá? Então, parte do mesmo pressuposto. Tem uma estrutura de uma conduta ética, ou seja, fundamentada em confiança, integridade pessoal e profissional, confidencialidade e descrição, atributos essenciais para auditar. Então, existe um outro que, dependendo da empresa, uma outra situação que é o termo de sigilo. Eu vou auditar uma empresa, eu não vou expor as informações daquela empresa. Eu tenho um sigilo no cumprimento da função, neste caso, como auditor. Tá? De certificação. Uma apresentação justa, obrigação de reportar com veracidade e exatidão. Então, aí entra aquela questão, né, de você ser objetivo, estar amparado em evidências, né? As constatações, conclusões e o relatório de auditoria, refletindo verdadeiramente e com precisão as atividades da auditoria. Então, eu vou me basear em evidências, não é em achismo, não é em nenhum tipo de vínculo ou interesse com a empresa ou com alguém que represente aquela empresa. Tá? Eu tenho que ser imparcial em todos os sentidos nesse processo de avaliação da auditoria, nesse sentido. Tá? O cuidado profissional, ou seja, fazer jus à confiança depositada nos auditores pelos clientes e partes interessadas. E aqui a gente tem alguns perfis e metodologias aplicadas na auditoria interna de certificação. Então, primeiro, a questão do código de ética. Então, agir profissionalmente de maneira precisa e livre de tendências, comentamos anteriormente, empenhar-se para o aumento da competência e do prestígio da profissão de auditor, ou seja, você desenvolver o seu papel ética e profissionalmente falando, né, para que isso você gere credibilidade para você e para o organismo certificador que você representa, apoiar colegas de trabalho que estiverem sob sua supervisão no desenvolvimento de habilidades em gestão, meio ambiente e auditorias. Então, se eu tenho colegas de trabalho, se eu tenho uma equipe que vai fazer um sistema de auditar um sistema de gestão ambiental no empreendimento, a gente parte desse pressuposto. Tá? E a partir daí, o que pode ser feito, como eu vou gerenciar e orientar essa minha equipe no processo. Tá?
não representar interesses conflitantes, bem como declarar para os seus clientes ou empregadores quaisquer relacionamentos que possam influenciar em seus julgamentos. Não divulgar qualquer tipo de informação relativa à auditoria, a menos que autorizado por escrito pelo auditado ou pela organização auditora. Tá? Não aceitar qualquer incentivo, comissão, presente ou outros benefícios das organizações auditadas, dos seus empregados de quaisquer grupos de interesse ou permitir que colegas, né, os aceitem. Não comunicar intencionalmente informação falsa ou enganosa que possa comprometer a integridade de qualquer auditoria ou processo de certificação, tá, de auditores de uma maneira geral. Não agir de maneira que possa vir a prejudicar a reputação de organismos de certificação, dos auditores e de processos de certificação de auditores de uma maneira geral. Tá? E prestar total cooperação com investigações na eventualidade de alguma quebra de sigilo desse código. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Existe um padrão, ou seja, uma conduta em que esse auditor, quando ele é vinculado a um organismo certificador, ele tem que seguir. Então, existem regras. E essas regras elas são observadas pelo organismo certificador na qual você é credenciado. Se infringir situações dessa natureza, e principalmente naquelas que vão prejudicar a imagem do organismo certificador no qual você é vinculado, você pode perder a credencial de certificação. Tá? Com relação às habilidades e os atributos dos auditores, basicamente, o que é que a gente leva em consideração? Capacidade de expressão. Você tem que trabalhar de maneira sucinta, direcionada, objetiva e com clareza conceitos e ideias na forma verbal ou escrita. Então, você tem que saber escrever. Na hora que eu vou emitir um relatório técnico, que eu vou emitir um relatório de auditoria, eu tenho que fazer meu embasamento. Na hora que eu vou fazer um relatório de perícia ambiental, eu também tenho que ter um embasamento conceitual para escrever o que eu estou colocando ali. E eu tenho que deixar de forma clara e objetiva o que, é que eu estou escrevendo. Então, um relatório de auditoria, por exemplo, eu vou me basear na escrita desse relatório no quê? Na prospecção de não conformidade, seja ela qual for, de aspectos gerenciais, de aspectos legais, de aspectos de planejamento e estruturação da política, o que for, do sistema de gestão ambiental também, e a partir daí eu tenho que ter uma linguagem técnica clara, objetiva, eu tenho que ser sucinto na minha escrita, eu não posso ficar, vamos dizer assim, no popular, divagando sobre informações. Então, eu discuto um ponto. Eu encontrei duas não conformidades na política. Então, baseado na estruturação do que foi elaborado da política ambiental desse empreendimento, evidencia-se que existem duas não conformidades que foram identificadas na sua estrutura. A saber, não conformidade 1. Identificado que na política não há um comprometimento com a melhoria contínua, requisito amparado pela norma 14.000, quando fala do sistema de gestão ambiental. 14.001, quando fala do sistema de implementação da gestão ambiental, na estruturação. Então, evidencia que um empreendimento, quando não coloca na política a questão da melhoria contínua, não tem um comprometimento em reavaliar o seu sistema de gestão, reestruturar seus objetivos e metas para pautar em ações que possam melhorar ainda mais o sistema de gestão ambiental baseado em sustentabilidade, uso racional do recurso. Eu estou trazendo uma discussão, estou falando de um caso hipotético, tá, gente? Trazendo uma discussão na estruturação de um relatório baseado em evidências. A segunda evidência que foi verificada, a empresa, ela tem na sua política a necessidade de atender aos requisitos legais estabelecidos no cenário na qual ela se implementa, por exemplo, e aí eu estou dizendo que ela tem que seguir as normas e padrões impostos pela legislação federal, estadual, municipal, mas evidencia-se que determinada lei ou determinada norma no caráter municipal, na esfera municipal, não está sendo contemplada no atendimento a esses requisitos legais e se aplica a essa situação. Aquilo foi uma não conformidade. Porque eu coloquei na política que eu tenho requisito legal e que eu não estou utilizando esse requisito legal na aplicação, né, na forma prática de estrutura de operacionalização do meu programa de gestão ambiental. Então, isso são não conformidades. Eu estou colocando baseado em evidência. Existe, não foi cumprido. Tem isso, é considerado uma falha por conta disso. E assim vai. Tá?
Então, eu tenho que ter uma capacidade de expressão bem definida. Tenho que saber escrever e escrever direito. Gramaticalmente falando, inclusive. Tá? Habilidades interpessoais. Permitam o desempenho efetivo e eficiente da auditoria, tais como diplomacia, tato e habilidade para ouvir. Você tem que saber, você está lidando com pessoas. Você vai conversar com a administração da empresa, você vai conversar com o operacional. Então, assim, na pirâmide da administração, eu estou no estratégico, tático e operacional. Enquanto auditor, vou conversar com a direção da empresa, vou conversar com o gerente da empresa, vou conversar com os colaboradores que estão na parte operacional da empresa. Então, eu tenho que saber me comunicar bem nesse sentido. Ter a habilidade de relações interpessoais. Conhecer pessoas é um fator importante para quem lida com pessoas. Tá? Independência e objetividade, suficientes para permitir a realização das atividades do auditor dessa forma. Tá? Organização pessoal, necessário um desempenho efetivo e eficiente da auditoria, do mesmo jeito que eu tenho como requisito na implementação do sistema de gestão ambiental. Eu preciso ter tudo documentado, registrado, todos os procedimentos, o passo a passo do que eu, desde a etapa de planejamento até implementação do sistema de gestão ambiental, e eu vou utilizar essa documentação, eu também tenho essa necessidade na auditoria ambiental. Então, existe a necessidade de documentar e registrar tudo que eu estou fazendo, e eu tenho um roteiro baseado na família 14.000 ou na 19.000 que vai me orientar como é que eu faço o passo a passo da auditoria. Então, isso é uma questão de estruturação organizacional. É uma organização pessoal que eu faço baseado num roteiro. Então, eu pego a estruturação do que versa essas normas, crio o meu roteiro de auditoria. Então, essa organização ela é importante, porque eu não vou me perder. Então, quando eu vou fazer uma auditoria ambiental hoje, tá? O que é que eu tenho? De maneira mais resumida, o que é que eu estruturo? Tá? Primeiro momento, eu como auditor tenho que conhecer o que é o empreendimento. Então, eu vou pesquisar sobre a empresa, fazer o levantamento de dados, eu vou verificar o que é essa empresa, como ela executa, como é que é o seu dia a dia. Eu preciso fazer uma visita na empresa, conhecer, conversar com as partes, né, estratégico, tático, operacional, preferencialmente. Muitas vezes a gente não tem muito acesso ao estratégico, né? Mas pelo menos no tático e no operacional eu consigo. Então eu vou lá, visito, conheço, converso com todo mundo e aí eu faço o meu planejamento de auditoria. Né? Solicito todas as documentações que são pertinentes ao processo de auditoria, incluindo a documentação que é o próprio sistema de gestão ambiental. E aí eu vou fazer o quê? Eu fiz uma visita, eu já tenho uma noção do que é essa empresa, eu vou pegar a documentação, eu vou avaliar a documentação dessa empresa. Está batendo com as informações iniciais, ou seja, o que é que eu vislumbrei nas minhas primeiras visitas ao empreendimento? As informações que eu estou tendo aqui por escrito demonstram uma realidade do que eu estou encontrando lá? Se isso for positivo, ok, já está. E eu começo a montar o meu roteiro. Aí agora eu vou fazer uma análise da documentação. Toda, detalhada a documentação. Tá? Toda a documentação da empresa, a documentação do sistema de gestão ambiental, o que é que recai, né? O que é que eu tenho de legislação, se isso está amparado no sistema ou não, se todas as legislações aqui foram colocadas, se tem licenciamento ambiental, pega o licenciamento ambiental, porque são informações que você também são pertinentes à estruturação da tua auditoria. E agora eu vou, de posse da compreensão e de conhecendo o que é que foi colocado no sistema de gestão ambiental, eu faço uma nova visita nessa empresa. Agora eu vou fazer o quê? Vou analisar expectativa e realidade, como eu falei na aula anterior, né? Na nossa segunda aula. Então, o que é que eu tenho de expectativa? O que é o documento? O que é que foi escrito? O que é que foi planejado? E o que é que eu estou encontrando em termos de realidade? Vou vistoriar tudo, minuciosamente, detalhadamente sobre essa empresa e verificar se tudo que foi estruturado está sendo cumprido. Vou fazer os meus apontamentos acerca de possíveis não conformidades que foram detectadas, para que depois que eu fizer toda essa vistoria, então, ou seja, eu tenho uma organização, eu tenho os próximos passos. Vistoriei a empresa? Vou novamente fazer o confronto de informações. Emitir
né, as informações acerca de não conformidades. Depois dessas não conformidades, o que é que podem ser feitas como ações corretivas? Quais são as ações que eu posso propor para o empreendimento, as sugestões, as observações, tudo a esse respeito. Entenderam? A sequência de construção, aí sim é que eu vou construir o relatório de auditoria, que é a minha etapa final nesse processo. Então, se eu não tiver isso muito bem organizado, ou seja, essa organização pessoal, onde eu vou ter objetividade, julgar baseando em evidências, eu vou ter a cultura global, reagir com sensibilidade às convenções e culturas do país, região de população, ou que a auditoria for realizada. Isso é um outro ponto, né? As características ou as peculiaridades locais que influenciam também no sistema de gestão devem ser levadas em consideração. Uma capacidade analítica e tenacidade, então, se eu organizar aquele passo a passo, como eu fui citando para vocês, isso já auxilia bastante no processo, né? E sensatez, reagir de forma sensata em situações de tensão propriamente dita. Então, se eu tiver esses atributos, essas habilidades de uma maneira geral, que vão me permitir ter essa avaliação, isso obviamente facilita. Então, quando eu tenho definido, e aí uma sugestão para vocês nesse procedimento, o que que eu vou fazer? Quando eu vou fazer esse processo de organização, eu tenho esses passos que eu citei anteriormente, e cada passo eles podem ser subdivididos em etapas. Então você faz uma programação das suas atividades. Eu tenho que analisar a documentação. Então, faz um checklist de documentação que você vai precisar. Quais são a ordem de leitura, de análise ou de prioridade em termos de documento que você vai avaliar. A partir daí, isso vai te dar um esclarecimento da documentação, do que é a empresa, do que eu tenho de informação, do que está sendo feito pelo licenciamento, do que foi planejado na gestão ambiental. Beleza. Eu tenho a identificação dos meus aspectos ambientais, não tenho? Eu não tenho um filtro de significância dos aspectos ambientais? Então, obviamente, eu tenho aqueles aspectos que são mais críticos no sistema de gestão ambiental. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um grau de importância e de priorização para esses aspectos muito maior. Entender o que eu estou definindo, né? Na minha estrutura organizacional, o que é que eu preciso fazer? As etapas. Depois das etapas, quais são os objetivos que eu preciso cumprir aqui, né? Com base nas informações que eu tenho, um nível de hierarquização, ou seja, de priorização das ações que eu preciso desempenhar no sistema de auditoria, e a partir daí eu estabeleço metas pessoais em termos de auditagem, do que eu preciso fazer e quais são as informações através dessas metas, que tipo de informações eu preciso obter em cada uma dessas etapas. Então, eu estou fazendo uma analogia com a mesma linha de raciocínio que eu tenho para estruturar a elaboração do sistema de gestão ambiental, eu tenho como organizar e estruturar o sistema de auditoria, a auditoria de verificação, o sistema não, né? A auditoria de verificação do sistema, eu também posso definir, né, uma tática operacional minha, em termos de organização pessoal, do que é que eu posso fazer. O que eu estou falando é uma prática que eu executo. E isso facilita muito a minha vida quando eu vou fazer uma auditoria, quando eu vou fazer uma verificação numa empresa. A mesma linha de raciocínio serve quando eu vou fazer uma perícia ambiental, que não é o nosso foco agora. Mas quando eu vou periciar uma área, isso eu falei na nossa primeira aula, eu tenho que primeiro fazer, né, uma base de organização em termos de quais são os procedimentos que eu vou seguir. Eu não vou simplesmente, eu vou auditar a área tal, aí eu vou chegar lá na área do nada. Não, eu tenho que saber o que é que eu vou auditar, o que é que eu vou periciar, o que é que eu preciso obter de informações dessa auditoria e dessa perícia para emitir um relatório técnico. É a mesma coisa. Então, quando eu faço essa estrutura organizacional pessoal, fica muito mais fácil você executar a atividade de auditoria. Tá? Então, isso é uma dica, vamos dizer assim, que eu estou passando para vocês em termos profissionais e que eu recomendo vocês seguirem, porque isso vai facilitar demais a vida de vocês. Tá? Então, vocês podem criar um modelo, né, de etapas, o passo a passo e como vocês vão executar priorizando cada uma delas. Se vocês fizerem isso, vai facilitar bastante a estruturação e a organização das ações de vocês.